Bem-vindos ao Manda Resumos. Hoje, o desafio é daqueles, hein? Um tema que, olha, tira o sono de muito concurseiro da área fiscal. Qual será? Vamos desvendar a competência e a imunidade tributária. Recebemos um material bem bacana, sabe? Focado justamente no que cai em prova. Esse tema é fundamental. Pois é, e a nossa missão aqui é extrair o ouro desse conteúdo, né? Exato. Entender quem tem o poder de criar tributos no Brasil e onde a própria Constituição bota um freio nesse poder é simplesmente a base de tudo em direito tributário. Sério. Faz todo sentido. Sem dominar isso, assim, fica difícil avançar, né? Vamos mergulhar nos pontos-chave da Constituição de 88 e do Código Tributário Nacional, o famoso CTN. Então, bora lá, direto ao que interessa. Para começar, o que raio significa essa tal de competência tributária? O material define como uma aptidão dada pela Constituição aos entes políticos. Isso, União, Estados, DF, municípios. Para criar tributos através de lei. É isso. É isso. E aqui já tem um ponto, assim, fundamental que o material acerta em cheio ao destacar. A Constituição não cria o tributo. Ela só autoriza que o ente político o crie. Ah, entendi. Parece sutil, né? Mas, olha, é a essência do princípio da legalidade tributária, lá do artigo 150, inciso 1 da Constituição. Quer dizer... Sem lei específica do ente competente, não existe tributo. Simples assim. Entendi. Então, a Constituição dá a ferramenta, digamos. Mas quem decide usar e como usar dentro das regras é o ente político através de uma lei específica. Exatamente. O CTN, lá no artigo 6º, ele reforça isso, falando em competência legislativa plena, né? Dentro dos limites constitucionais, claro. Certo. E essa distribuição de poder, essa partilha do bolo tributário, sabe? Não foi feita de qualquer jeito pela Constituição de 88, não. Ela estabeleceu regras bem rígidas e detalhadas. Rígidas, é. Por quê? Bom, por duas razões principais, basicamente. Primeiro, para garantir a autonomia financeira de cada ente, que é a base do nosso federalismo, né? Certo, a grana de cada um. Isso. E, ao mesmo tempo, para evitar o caos tributário, como a bitributação, sabe? Onde dois entes querem cobrar imposto sobre a mesma coisa. Isso traz segurança jurídica para o contribuinte. E essa rigidez é tão séria assim? O material fala que a doutrina e até o Supremo consideram isso uma cláusula pétrea. Exatamente, ligada à forma federativa do Estado. Ou seja, não dá para mudar por qualquer emenda constitucional. É o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1. É um pilar do equilíbrio federativo. Nossa! Mas olha que interessante, e o material que a gente está analisando toca nisso. A recente reforma tributária, com a emenda 132 de 2023. Ela criou o IBS, né? O Imposto sobre Bens e Serviços. Sim, o IBS. E ele vai ter competência compartilhada entre estados e municípios. Isso, olha, é uma mudança histórica nesse modelo rígido que a gente está falando. Compartilhada? Como assim? Pois é, as consequências disso para o federalismo, nossa, ainda vão gerar muita discussão. É uma flexibilização inédita. Uma reviravolta mesmo. Mas, bom, voltando ao modelo tradicional, que ainda vale para muitos tributos e que o pessoal precisa dominar para a prova, como é que a Constituição organiza essa distribuição? Quais são os tipos de competência? Certo. Para facilitar o entendimento, a gente pode classificar essa competência de algumas formas. A primeira é a competência privativa. Alguns chamam de exclusiva também. Privativa. É quando a Constituição entrega o poder de criar um imposto específico para um único tipo de ente. Ah, tipo, a União tem os impostos dela, os estados os deles e os municípios também os seus, né? Cada um no seu quadrado. Isso, perfeito. A União, lá no artigo 153 da Constituição, ficou com aqueles impostos de alcance mais nacional ou ligados a comércio exterior, finanças. Tipo, imposto de importação, exportação. Exato. E imposto de renda, IR, IPI, IOF, o ITR, Imposto Rural, e tem o famoso Imposto sobre Grandes Fortunas, o IGF, né? Que está previsto lá, mas... Nunca saiu do papel, né? Nunca foi criado de fato. Já os estados e o DF, no artigo 155,
Eles têm o ICMS sobre heranças e doações, o ICMS, esse gigante da circulação de mercadorias e serviços, e o IPVA, dos carros, motos. ICMS e IPVA clássicos estaduais. E os municípios e o DF, de novo, no artigo 156, cuidam do IPTU, da propriedade urbana, o ITBI, na venda de imóveis, e o ISS sobre serviços. E o Distrito Federal sempre naquela posição meio híbrida, né? Acumulando as competências dos estados e dos municípios. Artigo 147. Certo. Corretíssimo. O DF é um caso à parte mesmo. Além dessa privativa, tem também a competência comum. Comum. Como assim? Aqui, todos os entes, União, estados, DF e municípios podem instituir o tributo. Cada um dentro da sua área de atuação, claro. Ah, tipo as taxas. Exatamente. As taxas que podem ser cobradas pelo exercício do poder de polícia, tipo fiscalização sanitária, ou pela prestação de serviços públicos que sejam específicos e divisíveis para o contribuinte. Sabe, artigo 145, inciso 2º. E tem mais alguma comum? Sim, a contribuição de melhoria. Essa é cobrada quando uma obra pública valoriza o imóvel do contribuinte. Tá lá no artigo 145, inciso 3º. Entendi. E acabou? Ou tem mais, tipo, o material falava em residual? Tem mais, sim. Tem a competência residual da União, no artigo 154, inciso I. Essa é tipo assim, uma carta na manga que a Constituição deu só para a União. Uma carta na manga. É. Permite que a União crie novos impostos, totalmente inéditos. Mas tem regras, tá? Não podem ser cumulativos e o fato gerador e a base de cálculo têm que ser diferentes dos impostos que já existem. E precisa de lei especial. Precisa de lei complementar, que é mais difícil de aprovar. E o mais curioso é que a União, até hoje, nunca usou essa competência residual. Tá lá, guardadinha. Interessante. E em caso de guerra? Tem algo específico? Tem sim. Aí entra a competência extraordinária da União, prevista no artigo 154, inciso 2. É para criar o Imposto Extraordinário de Guerra, o IEG. IEG. Esse pode incidir sobre fatos que já são tributados por outros impostos e, pela urgência da situação, pode ser criado por lei ordinária, que é mais simples. Entendi. E para fechar esse quadro? Para fechar, temos a competência especial da União. Aqui entram os empréstimos compulsórios, lá do artigo 148, que precisam de lei complementar e só podem ser criados em situações bem específicas, tipo calamidade pública ou investimento urgente de interesse nacional. Empréstimo compulsório. Aquele que a gente paga e depois recebe de volta, né? Teoricamente. Isso, teoricamente. E também entram aqui as diversas contribuições especiais do artigo 149. As sociais, tipo INSS, a CID, para intervir na economia, e aquelas de interesse de categorias profissionais, tipo OAB, CREA. Essas geralmente são por lei ordinária. Ufa, é um mapa bem complexo mesmo. Entender quem pode o que é crucial. Mas essa competência ela tem características próprias, né? Não é um poder que se usa de qualquer jeito. De forma alguma. A doutrina e o próprio CTN ajudam a gente a entender essas características. São importantes. Primeiro, a facultatividade. Facultatividade. O ente político tem a faculdade, ou seja, ele pode ou não criar o tributo que a Constituição autorizou para ele. O IGF da União é o exemplo perfeito. A competência está lá, mas o imposto nunca foi instituído. O ente não é obrigado a criar. Mas espera aí, e se a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, ela no meio que pressiona os prefeitos, governadores, a criarem e cobrarem seus impostos? Dizem que se não fizerem isso, podem perder transferências voluntárias da União, não é? Excelente ponto. Você tocou numa ferida. O artigo 11 da LRF gera exatamente esse debate acalorado. Seria só um estímulo à responsabilidade fiscal ou acaba sendo uma forma de coerção que, na prática, esvazia um pouco essa facultatividade? É uma tensão real no nosso sistema. Entendi a polêmica. Qual outra característica? Outra fundamental é a indelegabilidade. O poder de criar o tributo, de legislar sobre ele, esse poder não pode ser delegado para outro ente. É o que diz o artigo 7º do CTN, bem claro.
Ah, então a União não pode passar para o Estado a competência para criar o imposto de renda, por exemplo. De jeito nenhum, a competência é do ente que a Constituição apontou. E ponto final. E também não dá para renunciar a ela, né? E nem ela some se o ente não usar por muito tempo. Exato. São mais duas características. A irrenunciabilidade, o ente não pode simplesmente abrir mão da sua competência, e a incaducabilidade. A competência não caduca, não se extingue pelo não uso. O IGF está aí há décadas provando isso. Faz sentido. E, por fim, a inalterabilidade. A competência tem que ser exercida nos exatos limites que a Constituição desenhou. O legislador do ente não pode inventar moda e distorcer o modelo constitucional do tributo. Certo. Agora sim. Chegamos num ponto que o material alerta bem, pegadinha clássica de concurso. A diferença entre competência tributária e capacidade tributária ativa. Nossa, parece a mesma coisa, mas não é, né? Onde está o pulo do gato aí? Essa distinção é vital e derruba muito candidato bom, viu? Vamos recapitular para fixar? Competência tributária é o poder de criar o tributo, de inovar na ordem jurídica com uma lei. É um poder político, legislativo. Como a gente acabou de ver, é indelegável. Ok, criar o tributo, poder político, indelegável. E a capacidade? Já a capacidade tributária ativa é a aptidão para cobrar, arrecadar, fiscalizar o tributo que já foi criado por lei. É a posição de sujeito ativo, de credor, naquela relação jurídica tributária que se forma. É uma função mais administrativa. Ah, E essa sim, a capacidade ativa, ela é delegável para outra pessoa jurídica de direito público. então é por isso que o ITR, o Imposto sobre a Propriedade Rural, a competência para criar é da União, e isso não muda, é indelegável. Exato. Mas a Constituição permite, lá no artigo 153, parágrafo 4º, 3º, que a União faça um convênio e delegue a fiscalização e a cobrança para os municípios. Precisamente, é o exemplo clássico. O município que firma o convênio e assume essa função administrativa, a capacidade ativa fica inclusive com 100% da arrecadação do ITR que ele conseguir cobrar. Nossa, 100%? É um bom incentivo. Com certeza. Veja como a delegação da capacidade traz uma flexibilidade que a rigidez da competência não permitiria. É o mesmo artigo 7º do CTN. Ele veda delegar competência, mas permite expressamente delegar as funções de arrecadar ou fiscalizar. Entendi. E aquele fenômeno da parafiscalidade, onde ele entra nessa história? A parafiscalidade é um tipo específico de delegação da capacidade ativa. Acontece quando essa função de arrecadar, e geralmente fiscalizar também, uma contribuição, ela é delegada não para outro ente político, União, Estado, município, mas para entidades que atuam ali ao lado do Estado. Tipo OAB, CREA, essas coisas? Ou Sistema S? Exatamente. As autarquias profissionais, os conselhos de fiscalização, OAB, CREA, CRM, ou as entidades do Sistema S, SESI, SENAI, SEBRAE. Elas arrecadam essas contribuições para financiar suas próprias atividades. É uma delegação da capacidade de arrecadar. Entendi. E só para ter certeza, se a prefeitura da minha cidade contrata um banco para emitir os boletos do IPTU e processar o pagamento, isso não é delegação de capacidade, né? É só um serviço contratado. Exatamente. O parágrafo 3º do artigo 7º do CTN deixa isso bem claro. É só uma execução material de tarefas administrativas. A titularidade da cobrança, a capacidade ativa, continua sendo do município. O banco é só um prestador de serviço. Show. Clareou bastante essa diferença crucial. Bom, superada a competência, vamos para o outro lado da moeda. Os limites, as barreiras a esse poder todo de tributar. O que é, afinal, a imunidade tributária? Então, se a competência é o poder de tributar, a imunidade é como se fosse um escudo constitucional contra esse poder. É uma norma que está na própria Constituição Federal. Na Constituição. Sim, e ela proíbe os entes políticos, União, estados, DF, municípios, de cobrarem determinados tributos sobre certas pessoas, bens ou situações que a própria Constituição quis proteger. Então é a Constituição que diz, opa, aqui não. Exatamente. É nesta área que o imposto não entra.
São proteções qualificadas, estabelecidas por razões políticas, sociais, religiosas, para proteger valores que o Constituinte considerou fundamentais. O material chama de hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. Isso quer dizer que está num nível acima da lei comum, certo? Sim. Só dá para mudar por emenda constitucional e olhe lá, talvez nem assim se for cláusula pétrea. Perfeito. A imunidade atua num plano superior, o constitucional. Ela impede que a própria lei tributária possa sequer incidir sobre aquela situação protegida. E para a gente entender melhor, podemos classificar as imunidades. Como assim? Bom, quanto ao alcance, por exemplo, as mais famosas são as genéricas, que só valem para impostos. São aquelas do artigo 150, inciso C da Constituição, que a gente vai ver daqui a pouco. Só para impostos, ok? Mas existem também imunidades específicas que valem para outras espécies tributárias. Por exemplo, a Constituição proíbe cobrar contribuições sociais sobre as receitas de exportação. Está lá no artigo 149, parágrafo 2º I. É uma imunidade específica para contribuições. Entendi. Genéricas para impostos, específicas para outros. E quanto ao que é protegido? Aí a gente pode classificar quanto ao objeto da proteção. Podem ser subjetivas, quando protegem a pessoa em si, como a imunidade recíproca entre os entes públicos. A proteção é por causa de quem é o sujeito. Certo. Podem ser objetivas, quando protegem o bem ou o serviço, independentemente de quem seja o dono ou prestador. O exemplo clássico é a imunidade dos livros. O foco é no objeto. Livro é imune por ser livro, ok. E podem ser mistas, quando combinam critérios da pessoa e do objeto. Por exemplo, a imunidade do ITR para pequenas glebas rurais. A Constituição olha o tamanho da terra, objeto, mas também exige que seja explorada pelo proprietário que não tenha outro imóvel, sujeito. Subjetiva, objetiva, mista. Faz sentido. E aqui vem outra trinca que o pessoal confunde pra caramba nas provas. Imunidade, isenção e não incidência. Soa tudo parecido, mas a diferença é... Gigante, né? Qual a chave para não errar isso? Dominar essa trinca salva muitos pontos com certeza. A chave, olha só, tá na fonte de cada uma e no plano onde elas atuam. Fonte e plano, vamos lá. 1. Imunidade. A fonte é sempre a Constituição Federal. Ela atua lá no plano da competência tributária, como a gente viu. Ela limita o próprio poder de criar a lei que taxa a situação imune. Ok, imunidade igual Constituição limita a competência. 2. Isenção. A fonte é a lei comum infraconstitucional. Ela não limita a competência. O fato gerador até acontece. A obrigação tributária nasce, mas a lei vem e dispensa o pagamento. Ela exclui o crédito tributário. É um benefício fiscal, que geralmente pode ser revogado por outra lei. Está lá no artigo 175, inciso 1 do CTN. Ah, então isenção igual lei dispensa o pagamento. O imposto existe, mas não se paga. Isso. E 3. Não incidência pura. Aqui a situação é mais simples. O fato que aconteceu na vida real simplesmente não se encaixa na descrição que a lei fez do fato gerador daquele tributo. Tipo ter uma bicicleta. Isso não gera IPVA, porque a lei do IPVA fala em veículo automotor, e bicicleta não é. O fato é atípico para a lei. Outro caso de não incidência é quando o imposto nem foi criado por lei ainda, como o IGF. Sem lei não existe hipótese de incidência, logo o tributo não incide. Entendi. Não incidência é o fato não bate com a lei ou nem tem lei. Exatamente. Fonte e efeito definem tudo. Dominando isso, já se evita muito erro bobo. Perfeito. Agora sim, vamos mergulhar nas imunidades mais cobradas, aquelas do artigo 150, inciso 6 da Constituição. E lembrando a todos, elas valem apenas para impostos, certo? Certíssimo. Só para impostos. Começando pela linha A, a famosa imunidade recíproca. Essa é a que impede um ente de cobrar imposto do outro, né? União não cobre IPTU de prédio do Estado, o Estado não cobre IPVA de carro da Prefeitura. Isso mesmo. Impede que União, Estados, DF e municípios cobrem impostos uns dos outros sobre seu patrimônio, renda ou serviços. O objetivo é claro:
proteger o pacto federativo, garantir a autonomia mútua. Ninguém pode usar imposto para sufocar financeiramente o outro ente. E ela vale para as autarquias também, tipo o INSS, Banco Central? E fundações públicas. Sim, a Constituição estende essa proteção, no parágrafo 2º do artigo 150, às autarquias e fundações públicas que são mantidas pelo poder público. Mas tem um detalhe: só vale se o patrimônio, a renda ou serviço estiverem vinculados às finalidades essenciais dessas entidades ou delas decorrentes. Ah, tem essa condição. E a grande polêmica que sempre cai. Empresas públicas e sociedades de economia mista, Correios, Petrobras, Banco do Brasil, elas têm essa imunidade ou não? Atenção máxima aqui, pessoal. Essa é a questão certa de prova. A regra geral, definida pelo STF há muito tempo, é: essas estatais não têm imunidade recíproca se elas explorarem atividade econômica em regime de concorrência com iniciativa privada ou se tiverem intuito de lucro. Ah, então a regra é não ter. É. Porém, o STF criou uma exceção importantíssima que tem sido muito cobrada. A imunidade se estende, sim, para empresas públicas e sociedades de economia mista, se elas prestarem um serviço público que seja essencial, em regime de monopólio ou sem concorrência significativa no mercado, e desde que não tenham o lucro como objetivo principal da sua atividade. Serviço público essencial sem visar lucro. Exemplos clássicos seriam os Correios, naquela parte dos serviços postais que só eles fazem, e talvez algumas companhias de água e esgoto estaduais ou municipais, certo? Mesmo que elas cobrem uma tarifa pelo serviço. Exatamente. Você pegou o espírito. O STF já pacificou isso em vários casos importantes que viraram temas de repercussão geral, vale anotar. Temas 385, 508, 1140. A simples cobrança de tarifa não impede por si só a imunidade nesses casos de serviço público essencial prestado por estatal sem fim lucrativo primordial. Entendido. E um detalhe, essa imunidade recíproca, ela tira só o imposto, a obrigação de pagar, ou tira tudo? Tipo, a prefeitura imune precisa fazer declaração para o fisco federal? Ótima pergunta. A imunidade recíproca afasta o imposto, que é a obrigação principal, mas ela não livra o ente ou a entidade imune de cumprir as chamadas obrigações acessórias. Obrigações acessórias. São aqueles deveres instrumentais, tipo fazer declarações, emitir notas, manter livros fiscais. Essas coisas geralmente continuam sendo exigidas, sim. A imunidade é do tributo, não dos deveres formais. Entendido. Próxima parada. A linha B do inciso 6. A imunidade dos templos de qualquer culto. Essa é para proteger a liberdade religiosa, né? Isso mesmo, está diretamente ligado ao artigo 5º, inciso 6 da Constituição, que garante a liberdade de crença e culto. E aqui, olha, o STF teve uma evolução bem notável na interpretação ao longo do tempo. Evolução? Como assim? Antigamente se tinha uma visão mais restrita, que protegia só o prédio físico onde acontecia o culto, o templo em si. Mas a visão atual do STF é bem mais extensiva e subjetiva. Extensiva e subjetiva. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que hoje se entende que a imunidade não é só do prédio, mas sim da entidade religiosa como um todo. A proteção é para a organização que promove o culto. Ah, então alcança todo o patrimônio, a renda e os serviços dessa entidade religiosa, desde que, claro, estejam relacionados com as suas finalidades essenciais. Exatamente. O parágrafo 4º do artigo 150 ajuda a entender isso. A interpretação do STF hoje inclui, por exemplo, imóveis que a entidade aluga para terceiros, desde que a renda seja totalmente revertida para as atividades religiosas. Mesmo que não seja o templo em si? Mesmo que não seja. Inclui também cemitérios que sejam uma extensão da atividade religiosa, veículos usados pelos ministros nas atividades da igreja, a casa paroquial, tudo que for ligado à finalidade essencial. Interessante. Mas tem limite, né? O material deve citar aquele caso famoso da maçonaria. Sim, o recurso extraordinário 325.822 é um marco.
Nele, o STF entendeu que a maçonaria, apesar de ter seus ritos e ser uma instituição filosófica, não se enquadraria como religião ou culto para fins dessa imunidade específica dos templos. Então há um limite conceitual do que é culto. Faz sentido. Seguindo para a linha C, essa é a imunidade condicionada. Quem são os beneficiários aqui? E por que esse nome condicionada? Partidos políticos, inclusive suas fundações, sindicatos de trabalhadores, importante, só os de trabalhadores, não os patronais, e as instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Ok, partidos, sindicatos de trabalhadores e entidades de educação e assistência social sem fins lucrativos. E a parte do condicionada. É condicionada porque, para essas entidades poderem gozar da imunidade de impostos sobre seu patrimônio, renda ou serviços, desde que ligados às suas finalidades essenciais, claro, elas precisam obrigatoriamente cumprir alguns requisitos que estão previstos lá no artigo 14 do CTN. Não é automático. O artigo 14 do CTN são aqueles requisitos de não distribuir lucro ou patrimônio para os diretores ou associados, aplicar todos os recursos aqui no país nos seus objetivos institucionais e manter a escrituração contábil e fiscal em dia, certo? Isso mesmo, perfeito. Tem que comprovar o cumprimento dessas condições para ter direito à imunidade, por isso é condicionada. Entendido. Agora, a linha D, que é bem famosa. A imunidade de imprensa e cultura. O que exatamente ela protege? Essa imunidade protege os livros, os jornais, os periódicos e também o papel que é destinado especificamente para a impressão deles. O objetivo aqui é muito claro: proteger a liberdade de expressão, facilitar o acesso à informação, à cultura, à educação. São valores essenciais para a democracia. Livros, jornais, periódicos e o papel para eles. Ok. E aqui, de novo, a interpretação do STF é importantíssima e vai além do texto literal. A Corte adota uma visão que a gente chama de teleológica, ou seja, focada na finalidade da norma, no objetivo dela. E o que isso significa na prática para essa imunidade? Significa que o STF decidiu que a imunidade não se limita ao livro de papel. Ela alcança também os livros eletrônicos, os famosos e-books e também os audiolivros. O que importa para o STF é o conteúdo cultural ou informativo que está sendo veiculado, o acesso àquela obra, e não o suporte físico em si. Que interessante. Então o Kindle ou o tablet que eu uso para ler não tem imunidade, mas o arquivo do e-book que eu baixo nele, esse sim é imune de impostos como o ICMS na venda? Perfeito, é exatamente essa a lógica. O STF deixou claro num caso muito importante, o RE 330.817, que virou tema 593 de repercussão geral, que a imunidade não se estende aos aparelhos eletrônicos leitores. Eles são só ferramentas. E outros materiais para fazer o livro, tipo tinta, cola, chapa de impressão? Também não. O STF entende que a imunidade do papel é específica e não alcança outros insumos gráficos, nem serviços relacionados como o transporte dos livros ou a diagramação. A imunidade é sobre o veículo da mensagem cultural, o livro, jornal, periódico, seja físico ou digital, e sobre o papel destinado à sua impressão. Entendido. Bem delimitado. E para fechar esse inciso V do artigo 150, tem a linha E, né? A imunidade musical. Isso. Essa é mais recente. Foi incluída pela Emenda Constitucional 75, lá em 2013. Ela protege de impostos os fonogramas e videofonogramas musicais que sejam produzidos aqui no Brasil e que contenham obras musicais ou literomusicais de autores ou artistas brasileiros. Fonogramas e videofonogramas. Tipo CDs, DVDs ou os arquivos digitais de música e clipes. Exato. A imunidade abrange tanto os suportes materiais, CDs, DVDs, vinis, talvez, quanto os arquivos digitais que contenham essas obras. É uma forma de incentivar e baratear a produção e o acesso à música nacional. Bem legal. É muito interessante notar essa tendência do STF, né? Que o material parece destacar bem. Essa de olhar para a finalidade da norma de imunidade, tanto nos templos quanto nos livros,
O foco saiu um pouco do objeto físico, o prédio, o papel, para proteger mais a entidade ou o conteúdo que promove o valor constitucional, o culto, a cultura. Sem dúvida nenhuma. Essa mudança de uma interpretação mais literal, mais presa ao objeto, para uma interpretação finalística ou teleológica que busca o propósito da imunidade, essa é uma das chaves para entender a jurisprudência tributária atual do STF sobre imunidades. É um ponto que, olha, certamente vai ser explorado em provas mais complexas que exigem raciocínio. Excelente observação. Para a gente amarrar tudo isso que a gente conversou, baseado no material, quais seriam os pontos assim de atenção máxima? Aquelas dicas de ouro para quem está estudando isso para concurso. Vamos lá, tentar sintetizar o essencial para não errar na prova. Primeiro, ter aquele fluxo mental claro. Constituição dá a competência, lei do ente cria o tributo, administração exerce a capacidade ativa. E a imunidade, ela age lá no começo, na raiz, limitando a própria competência. Ok, o fluxo. Segundo, muito cuidado com as pegadinhas clássicas que a gente já falou. Não confundir competência, poder de criar, indelegável, com capacidade, poder de cobrar, delegável. E saber diferenciar bem imunidade, fonte constitucional, de isenção, fonte legal, e de não incidência, fato não se encaixa na lei ou nem tem lei. As 3 diferenças cruciais. Terceiro, lembrar sempre, as imunidades do artigo 150, inciso 6, são só para impostos. Não valem para taxas ou contribuições, em regra. Quarto, conhecer bem os requisitos do artigo 14 do CTN para a imunidade condicionada da linha C, partidos, sindicatos, entidades de educação e assistência. O artigo 14. Anotado. E quinto, e talvez o mais importante hoje em dia, dominar a jurisprudência do STF, especialmente sobre imunidade recíproca e as estatais, lembrar dos temas 385, 508, 140 e sobre a imunidade dos livros e sua extensão para e-books e audiolivros, o Ré 330-817, tema 593. E o caso da maçonaria e templos, Ré 325-822, também é bom ter na manga. Jurisprudência é chave, então. E os artigos principais para revisar seriam quais mesmo? Na Constituição e no CTN? Na Constituição, o foco é do artigo 145 até o 156. Ali está toda a base do sistema tributário nacional, competências, limitações. E no CTN, os artigos que tratam diretamente de competência e capacidade são o 6º, 7º, 8º, 9º e para a imunidade condicionada, o artigo 14. Perfeito, anotado aqui. Isso, e claro, ficar sempre de olho nas súmulas do STF e do STJ sobre esses temas e nos informativos de jurisprudência. O direito tributário é muito dinâmico por causa das decisões dos tribunais. Fantástico. Essa análise detalhada, seguindo o material, com certeza vai ajudar muito o pessoal a organizar os estudos e a entender esses conceitos que são tão importantes. Com certeza. E veja só como o estudo desses temas que parecem tão áridos às vezes, competência, imunidade, nos conecta diretamente com questões centrais do nosso país como o equilíbrio federativo, a distribuição de poder e dinheiro. Verdade. Fica até uma provocação final para quem está nos ouvindo refletir um pouco depois. Como será que a introdução do IBS pela reforma tributária, com essa lógica totalmente nova de competência compartilhada entre estados e municípios, vai realmente impactar as relações de poder e autonomia financeira de cada ente federativo? Essas relações que foram historicamente definidas por essa partilha rígida que a gente acabou de dissecar aqui. É algo para a gente pensar, né? Nossa, uma excelente questão para a gente continuar pensando e acompanhando os próximos capítulos dessa história. Esperamos que esta análise focada em competência e imunidade tributária, baseada no material que recebemos, turbine a sua preparação para os concursos. Continue com a gente aqui no Manda Resumos para mais conteúdos essenciais. Um abraço e até a próxima.